Olá, pessoas. Vamos aqui ao painel global da unidade, com os processos da unidade. Vamos verificar aqui o quadro Análises. O quadro Análises aparecem todos os processos que estejam no que é chamado a rodoviária dos processos, porque ela funciona como um entroncamento do fluxo nas 3 fases do processo. Estão aqui os processos da fase de conhecimento, de execução e de liquidação. Aqui em cima aparecem os ícones da mesma forma que em quase todos os quadros, né? Processos que estão em segredo de justiça, se você quiser destacar aqui, processos com documentos não apreciados, processos com prioridade processual, processos com associação e processos com algum tipo de alerta. Vou clicar aqui só no processos com alerta, aí ele vai destacar para mim primeiro os processos que têm algum tipo de alerta, ok? E assim ele faz com todos. Temos aqui também todos esses filtros que podem ser utilizados para verificar processos. Os tipos de chips, se você quer só os chips laranja ou se você quer só os chips amarelos, aqui só vão aparecer essas 2 cores, porque neste momento, neste quadro, só tem processos com essas 2 cores de chips. Os tipos de chips também, se você quiser verificar se tem algum processo que está aqui na análise, mas que tem um chip de Bacenjude, por exemplo, você vai clicar aqui, clicar em filtrar, ele vai te mostrar que esses 2 processos têm alguma vinculação com o Bacenjude, ou tem para fazer, ou... Deixa eu abrir aqui. Aqui tem o chip de Bacenjude. Se não for o caso, se for necessário tirar, é só vir aqui remover o chip, ok? Voltando aqui para o quadro, painel global, nós temos uma diferença bem interessante no que se refere aos processos da fase de conhecimento. Essa primeira parte, eles já modificaram totalmente a interface, a carinha que você tem quando você abre o processo. Nós vamos pegar aqui um processo que é da fase de conhecimento. Estão todos juntos aqui, mas eu vou pegar esse especificamente para vocês darem uma olhada em como os ícones aparecem de forma bem diferente. Eles já aparecem com desenho diferente, é totalmente diferente, cores e tal. E aqui nós temos todas aquelas opções que a gente teria listada da forma anterior. Aguardando audiência, arquivar processo, conclusão magistrado, remeter ao 2º grau, todas essas opções. Quando não aparece essa opção aqui destacada, significa que, por algum motivo, você não pode mandar esse processo para esse local. Exemplo, aqui não aparece controle de prazo de expediente, porque o processo não tem nenhum prazo aberto. Então, não tem como você mandar isso para o prazo, ok? Então, quando ele aparece com a cor destacada, é porque aquela opção está aberta para o processo. Quando ele aparece com a cor assim, cinza, é porque essa opção não está disponível para esse processo, ok? De forma diferente, aparece aqui, se você pegar, por exemplo, um processo de execução aqui, que ainda não tem aquela carinha diferente, aquelas opções todas vão aparecer aqui. E, da mesma forma, só vão aparecer as opções que estão disponíveis para o processo. As que não estiverem disponíveis, obviamente, não vão aparecer aqui, ok? Nós temos também a opção de incluir comentários aqui. O processo está na análise do conhecimento e, usando como ferramenta de gestão para qualquer situação, você pode incluir um comentário aqui. Se você vai encaminhar o processo para o servidor, você pode colocar um prazo, 2 dias aqui, vou colocar um aleatoriamente, colocar uma orientação, algum lembrete ou alguma coisa assim. Expedir alvará. Salva. E esse comentário estará aqui disponível quando o servidor, dono do processo, for verificar o processo, onde quer que ele esteja, vai aparecer esse comentário, ele vai saber que lá tem alguma informação para ele. Ou a própria pessoa que está trabalhando no processo, o próprio dono do processo, também pode colocar pequenos lembretes que achar necessário. É só uma ferramenta que tem ali, caso queiram utilizar. Nós também temos aqui, nos processos de execução,
liquidação e execução, aqui nós temos um íconezinho que eu chamo de ralador ou de microfone, que tem o histórico de tarefas. Se você tiver qualquer dúvida acerca de por onde o processo passou, por que ele está naquele lugar, ou o que foi feito, aqui nós temos o histórico de todas as tarefas e do tempo que ele ficou, quanto que entrou, quanto que saiu, tudo exatamente o que aconteceu com o processo. É uma ferramenta que, às vezes, ajuda a esclarecer algumas situações. Se é processo da fase de conhecimento, que já tem aquela carinha nova, essa informação vai ficar aqui, ó, tem as listinhas aqui do lado, você clica aqui, e aqui tem o histórico de tarefas, ele aparece da mesma forma que lá dos processos das outras duas fases, ok? Então, aqui, só relembrando, análises, estarão todos os processos que estão nesse entroncamento, nessa rodoviária de processos. Ele sai de muitos lugares e passa por lá. Muitos fluxos já passam direto para a fase seguinte, mas muitos fluxos não tem como passar direto para a fase seguinte, ele passa pelas análises, ok? Esclareceu algumas dúvidas?